Bom, pessoal, então voltando, tá? Aqui na mesma página que eu estava explicando para vocês, que é a página 151, tem uma ilustração, né, mostrando uma concepção de Alá, né, sendo iluminado, né, pelo o fogo. Sempre teve, como eu gosto de dizer, uma representação divina, né? Muitas civilizações acreditavam que o fogo tinha sido um presente dos deuses, então ele sempre vai ter essa representação. Uma coisa que vocês vão reparar é que não mostra o rosto de Maomé, né? Desculpa, gente, eu falei que era Alá, mas é Maomé. Cometi um erro grotesco, inclusive. Por que foi um erro grotesco? Que foi até bom, por fim, né, para eu poder abordar isso. Alá não pode ser reproduzido em imagem. E na cultura islâmica, qualquer reprodução de Alá é visto como uma coisa altamente ofensiva, tá? Por isso que muitas vezes os islâmicos respondem com muita violência quando outras civilizações desenham Alá, tiram sarro de Alá. Na visão deles, como são uma civilização que já sofre um certo preconceito, para manter um nível de respeito, eles dão uma resposta violenta, geralmente, às civilizações que insistem nessa prática de querer reproduzir uma imagem de Alá. Nos Simpsons tem um episódio que eles reproduziram a imagem de Alá e receberam um aviso, né, que eles sofreriam por isso. O que eles fizeram? Eles censuraram a imagem de Alá e censuraram também o Maomé nesse episódio. E literalmente, gente, o episódio todo aparece com uma tarja preta na frente do personagem para eles não sofrerem nenhum tipo de situação, tá? Isso faz parte da cultura islâmica. É bom sempre respeitar, né, galera? De qualquer maneira, porque é questão de sobrevivência nesse caso. Então, vou fazer a leitura rapidamente da história do Maomé, aí na página 151. Mohammed, ou Maomé, fundador do islamismo, nasceu em Meca por volta do ano de 570 d.C., de acordo com a contagem cristã. Depois eu vou explicar por que é de acordo com a contagem cristã, tá? Por conta das suas viagens comerciais pelo Oriente e pelo Norte da África, fez contato com muitos povos, entre eles conheceu judeus e cristãos, grupos monoteístas que faziam comércio com os árabes. Esses contatos foram muito significativos para Maomé e exerceram grande influência sobre ele, tá? Segundo a tradição, naquela que passou a ser chamada Noite da Revelação ou Noite do Destino, Maomé recebeu a mensagem do arcanjo Gabriel, que lhe revelou a existência de um único Deus, Alá. Lembrando que não é que os islâmicos estavam se opondo à concepção de Deus dos cristãos, é apenas uma terminologia diferente, porque se a gente pôr no mesmo significado do nome, né, é Deus. Alá, dentro da língua árabe, é Deus, né? E por isso que tem alguns elementos da cultura cristã e judaica, né? Que é o anjo Gabriel, que é o mensageiro de Deus, tá? Da cultura cristã e judaica. Beleza? Então, continuando. Convencido por essa aparição, Maomé começou a pregar uma crença religiosa baseada no monoteísmo. Diferente, portanto, da religião praticada até então pelos árabes, como vimos, que era politeísta, que tinha vários deuses. Pouco a pouco, muitos moradores de Meca passaram a segui-lo, acreditando ser ele um mensageiro e profeta de Alá. E cada vez mais ele vai se consolidar como esse mensageiro e vocês vão entender, tá bom? Dizem que Maomé passou dias no deserto fazendo jejum até receber a mensagem do anjo Gabriel. O jejum, a prática de você se isolar, são características das religiosidades orientais principalmente, mas elas vão respingar na religiosidade judaica, cristã, porque próprio Jesus, né, na religiosidade cristã, ele se isola também no deserto, né? É um momento de grande reflexão. Então, Moisés também faz a mesma coisa na religiosidade judaica, né? E é lógico que Alá não poderia deixar de ser Alá não, desculpa, gente. Maomé não podia deixar de ser uma nova pessoa aí que não vai ser a exceção da regra, vai pro deserto também fazer suas reflexões, beleza? É uma coisa muito curiosa também que vocês têm que saber. A religiosidade islâmica é a mais popular do mundo. Não é à toa que vocês estão tendo essa aula. Eu sei que pra gente que é brasileiro, é raro ver um islâmico. Mas a gente tem que entender que o nosso universo, ele não é o único do mundo. E pelo contrário, né? A gente até tem coisas parecidas com outros países. Gente, vocês ouvirem alguns barulhos, é meu gato caçando uma borboleta, tá? Uma borboleta, uma bruxinha, né? Que eles falam que é aquela meio borboleta versão monster, né?
Ele tava no meu colo até agora e de repente ele ficou com fogo, eu já imaginei que fosse algum bicho, né? Então, 2,7% da Europa é islâmica, tá? 19,8% do Oriente Médico, nossa, gente. Oriente Médio, tá? É islâmico. 15% da África subsaariana, que é o sul da África, é islâmica. Na Ásia, o sul da África e a parte do deserto, né? Do Saara ali. Então tem partes do sul da África, do deserto do Saara principalmente, que é islâmica. A cultura dessa parte desértica da África vai ser totalmente islâmica, né? Aí a gente vai ver que, inclusive, civilizações como o Egito vão se converter ao Islã, tá bom? É muito estranho, né? Porque hoje a gente fala assim, os egípcios, os deuses egípcios, só que a gente tem que lembrar que são deuses antigos. No Egito não se venera mais aqueles deuses, né? Na Ásia, 61% da população é islâmica, o que é uma grande quantidade de pessoas. Na América do Norte, 0,2%. E no Brasil e América Latina, né, 0,1%. Com você compilando tudo isso, dá na maior quantidade de adeptos religiosos do mundo. O Islã é uma religião, então, que a gente tem que estudar, né, galera? Afinal de contas, não tem só ligação com a nossa história, tem uma ligação com uma história mundial, né? Por que os praticantes de Islã são chamados de muçulmanos? A princípio, os crentes do Islã se denominam mumin, que significa fiel em árabe, e mais tarde muslim, que significa submisso, tá? De onde veio a palavra muçulmano, que significa aquele que se submete a Deus, tá? Pessoal, no slide 5 de vocês, peraí. Não, no slide 4 de vocês, eu coloquei a diferença entre árabe e islâmico. Árabe é toda pessoa que fala o idioma árabe. Islâmico é quando você se converte ao Islã. Você precisa aprender o árabe para se converter ao Islã. É um dos princípios do Islã, tá? Mas isso não quer dizer que você não possa frequentar a Meca, que é a igreja deles, né? E que você não possa passar a frequentar os cultos islâmicos e passar a ter alguns hábitos aí em torno do Islã. Aprender o árabe é parte do processo de se tornar islâmico, tá? Pois é a língua oficial do Alcorão, ou Corão, que é o livro sagrado deles, né? Se eu fosse fazer uma comparação, seria com a Bíblia do cristianismo, né? E como eles têm uma grande cultura de alfabetização do seu povo, alfabetização do árabe, pois a língua árabe vai ser o maior sinônimo da união desses povos, o que vai unificar eles, muito parecido com o que os gregos faziam lá na antiguidade, né? De que pela língua em comum, mesmo que as cidades-estados tivessem modalidades diferentes de poder, né? Pela linguagem comum eles se sentiam unidos. Então, entre o árabe vai ter isso também, tá, pessoal? Vai ter essa coisa da linguagem comum. Porém, nem todo mundo que fala árabe necessariamente é islâmico. Porque se você nasceu na Turquia, por exemplo, você vai falar árabe, tá? Mas você não necessariamente é islâmico. Lá a maioria, inclusive, é cristão. Interessante isso, né? Então, o islâmico é a pessoa que se converte à fé islâmica. O árabe é uma língua, né? E a pessoa aí, no caso, que fala o idioma árabe. Para se converter ao Islã tem que aprender árabe, mas não necessariamente você vai usar o árabe. Então você pode ser islâmico e falar inglês, né? Por exemplo, falar português, né? Enfim. É bem legal, tá? E aí eu vou falar um pouquinho. No slide de vocês tem uma foto de uma menina do Afeganistão andando de skate, que é justamente pra gente desfazer esses estereótipos, né? Porque as mulheres do Islã são todas iguais, todas elas andam com a burca, só mostrando o zoinho, né? E na verdade não, meus queridos. A burca é um elemento de algumas civilizações onde o califado foi alinhado ao Talibã, que é um estado extremamente autoritário e que é até uma ditadura, inclusive, né, de califas, que são líderes aí desses países, e eles muitas vezes impõem para as mulheres essas condições, mas a maioria das mulheres não usa burca, as mulheres islâmicas. O que elas usam, que é uma questão de identidade, é o hijab, que é aquela túnica em volta do pescoço. Mas existem vários tipos desses panos que elas passam em volta do pescoço. Algumas vezes eles podem cobrir os cabelos, algumas vezes não, eles só vão cobrir uma parte, né, da cabeça.
O mais interessante é saber que existe uma grande variedade de maneiras de se vestir e que isso tem tudo a ver com a história desse povo, tá? Uma vez que são povos que moravam em regiões extremamente quentes e diferente da gente que é brasileiro, que teve uma cultura indígena que ensinou a gente o hábito aí de tomar banho por conta de não superaquecer, né, o corpo, e é uma cultura tropical, então é um país que apesar do seu calor extremo tem muita chuva, né? O brasileiro criou o hábito de ir diminuindo as roupas, vamos dizer assim, por conta da questão dos indígenas. Lá nesses países subsaarianos, né, perto do Saara, né, e no próprio Saara, que é o maior deserto do mundo, eles têm o costume, galerinha, de usar muita roupa para se proteger do calor extremo, porque tem lugares ali que chegam a fazer mais de 50 graus, como o Catar, né? Então, como é muito extremamente quente nível fazer insolação, nível fritar a sua pele, é importante você se proteger. Então vocês vão ver na própria maneira de se vestir dos islâmicos, tanto dos homens também, quanto das mulheres, essa super proteção da cabeça, do corpo, né? Muita roupa, né? Tudo cobrindo o corpo. Pode ser que tenha um viés moral aí, de dizer que tem que cobrir os corpos porque é imoral e tudo mais mostrar? Pode, né? Mas não é só isso. Não é só isso que determinou esses costumes. Além do mais, era uma maneira deles se diferenciarem, né? Se a gente tem dois tipos, por exemplo, se a gente tem vários tipos de cristão no Brasil. O cristão que, inclusive, não pode usar determinadas roupas. Não pode usar short, não pode usar chinelo, né? Tem que colocar sapato, tem que colocar calça. Se a gente olha para isso e fala é normal, foi uma opção dele, a gente também tem que olhar para o islâmico e falar, poxa, isso também é normal, foi uma opção dele. Só no caso da burca que a gente pode problematizar um pouquinho, sem dúvida, porque tem a ver muito com um sistema sexista, né? De criar mulheres invisíveis, presas, né? Debaixo dessas quantidades de tecido, enquanto os homens são mais livres nesse aspecto, né? Mas aí isso é muito difícil de dizer, porque o Brasil também é machista, né? O Brasil também tem bastante sexismo, mesmo que as mulheres não usam burca. Então, até que ponto eu julgar o Islã, culpar a religiosidade, vai ser a maior discussão que eu vou criar em torno disso. Acho muito difícil a gente discutir a partir da religiosidade, pois o próprio Islã não foi o que criou essas regras. Como eu disse, foi o Talibã que trouxe essas tradições horrorosas aí, no caso de até inclusive punir as mulheres, né? Nesses países que tem o Talibã hoje, como a Arábia Saudita, por exemplo, é muito comum quando a mulher trai o marido, os caras tacam ácido na cara da mulher, e derrete o rosto da mulher, o pescoço desaparece, porque vira uma coisa só, é uma coisa assustadora, tá? Tem muita luta, inclusive, das mulheres desses países para reverter essa situação. Então a nossa visão de achar também que essas mulheres se submetem a isso é errado, pois a maioria delas não gosta dessa condição, tá? E como eu disse, não é a maioria dos países islâmicos que tem essa dinâmica, tá, pessoal? Muitos deles as mulheres sequer usam nem às vezes o hijab, né? Que é essa proteção aí do cabelo, tá bom? Então, vamos falar um pouquinho aí dos elementos da cultura islâmica, galera. Então a gente tem o jihad, na verdade, desculpa gente, é que o Islã ele é uma língua meio difícil de falar, é um pouco trava-língua. O jihad, ele combate todos os que querem destruir o Islã. Então toda vez que uma civilização ameaça uma civilização islâmica, todos os povos islâmicos se unem para proteger aquela civilização. Isso vai acontecer muitas vezes ao longo da história. Vai acontecer inclusive esse ano que a gente vai estudar as cruzadas, tá? Quando os católicos vão para Jerusalém para tomar Jerusalém e esses cavaleiros cruzados católicos acabam entrando em guerra com o povo que controlava Jerusalém na época, que eram os muçulmanos. E aí vai ter a união dos povos islâmicos para expulsar esses católicos, tá? Isso vai acontecer muitas e muitas e muitas vezes ao longo da história, tá? Inclusive nas grandes guerras mundiais. Pois é, mais próximo do que a gente imagina. E hoje, que está tendo esse conflito na faixa de Gaza entre Israel e Palestina, muitos islâmicos protegem e defendem os palestinos, tá? Inclusive estão criando novamente essa concepção de união dos povos árabes, tá bom? Eles são muito unidos, né, galera? Toda vez que eles se sentem ameaçados, eles se unem contra essa ameaça, tá? Tirando o caso do Talibã, como eu já falei. Hoje o Talibã, inclusive, ele se posiciona contra muitos países árabes, né? O que na visão dos islâmicos chega a ser bizarro, porque descolou da história deles. Nunca na história do Islã teve
tanta desunião assim nesse aspecto, né? E isso não tem nada a ver com o fato de ter xiitas e sunitas que eu vou explicar pra vocês, tá bom? Então, esse daí é um dos pilares do Islã. O Corão, que é o livro sagrado que eu já expliquei pra vocês, tá? Na diferença aí do Islã pro cristianismo, é que a alfabetização é essencial nessas civilizações. Tá escrito isso no slide de vocês, tá? Aqui é o slide 5 oficial, real. Também a Sunna, que é a história de Maomé, e o Hadiths, desculpa gente, que são os ensinamentos de Maomé. Que nem a Bíblia, que é dividida no Velho Testamento e Novo Testamento, né? O Novo Testamento trata-se da história de Jesus, né? O Velho Testamento é mais sobre a questão da formação, né? Do cristianismo, né? E tudo mais. O Maomé, no caso, também vai ter essa divisão aí no Corão. Da Faculdade de História a gente teve que ler algumas partes do Corão. Eu particularmente li tudo na época, achei muito interessante, teria que reler hoje para talvez ter um pouco mais de absorção, mas o Corão, ele é um livro muito bonito, porque ele fala de muitas passagens, né? É um livro feito de parábolas, né? Várias passagens que ensinam uma ideia, que ensinam uma história. Dentro da cultura islâmica tem muita literatura famosa, inclusive que chegou até vocês, que é o Mil e Uma Noites. Se o Aladdin, por exemplo, né? Que teve o live action recentemente, mas tinha também o desenho, né, na Disney. Se o Aladdin pega o tapete mágico, esfrega a lâmpada e sai o gênio, né? Tudo isso são elementos fantásticos da cultura islâmica, tá? São elementos que estão presentes no livro Mil e Uma Noites, que fala desses mitos, né, da cultura islâmica, que é uma leitura muito divertida, tá, galera? Então, olha só. Quais são os pilares do Islã? São os 5 passos para se tornar islâmico, tá? Primeiro, a charada, que é crer em Maomé e Alá como único Deus. Profeta e único Deus, tá? Maomé profeta, Alá Deus. Salá, que é rezar 5 vezes ao dia, tá? O zakat, que é a caridade e a generosidade. Sempre que você puder, você tem que ajudar o outro. Tanto que isso é um elemento muito bonito da cultura islâmica, né? Inclusive, esses dias eu vi uma foto de um islâmico ajudando um católico a fazer uma igreja, né, na Síria. E isso é a representação de como esses povos acreditam, né? Que ajudar o outro, independente da religião, independente da opção dele, é uma forma de se aproximar de Alá, né? O Zaum, que é jejuar no Ramadã. O Ramadã é o mês que eles fazem jejum da hora que acorda até às 6 da tarde. E é uma forma deles dizerem que eles controlam as necessidades do corpo, que é a vontade de comer, a vontade de tomar água, a vontade de dar uns beijos, dar um abraço, né? Então tudo isso é proibido da hora que você acorda ali das 6 horas, que é no nascer do sol, até o pôr do sol. Depois do pôr do sol, você pode se matar de comer. Mas se você segurou a onda até lá, você mostrou quem manda. Se é a sua mente ou seu corpo. Quem que manda em você, né? E a Páscoa dos católicos é parecida, inclusive, porque na Páscoa você se livra de um vício, né? Então o Ramadã, ele seria referente parecido com a Páscoa no cristianismo, tá? Então a gente tem o Haji, que é ir a Meca uma vez na vida. Todo islâmico tem que ir pra Meca uma vez na vida. Por isso que vocês viram aquele monte de gente em volta da Kaaba, tá? Porque é parte dos pilares do Islã, das obrigações de ser islâmico isso. Então, as mesquitas são diferentes igrejas, né? Porque não há imagens de ídolos nem nada do tipo, pois é proibido, né, reproduzir essas imagens, embora são decoradas com ornamentos e formas geométricas que refletem a perfeição de Alá. Digitem no Google mesquita pra vocês verem como é bonito os interiores dessas mesquitas, mas tem 0 ídolos, né? Que nem na igreja católica que tem imagem de santo, né? Que tem as pinturas e tudo mais. No caso do Islã, não tem nada nesse aspecto, pois eles acreditam, meus queridos, que se você reproduz a imagem de Alá, você gosta mais da imagem do que da ideia, né? Então, como eles são uma religião fundada na filosofia antiga de um filósofo chamado Platão, eles são muito idealistas. Então, você tem que adorar Alá como uma ideia. Se você reproduzir a imagem dele, você vai acabar assassinando essa ideia, pois as pessoas facilmente, muitas vezes adoram mais uma imagem do que a ideia. Profundo, né, galera? E é verdade isso, viu? É verdadeiro, porque é muito fácil você gostar de uma imagem, você ter 1 trilhão de santinhos, né? Ter 4 bíblias, ter crucifixos, ter isso e aquilo. Mas você muitas vezes não praticar nada do que a religião realmente acredita. Então o Islã ele faz o contrário, você demonstra pelas práticas a sua adoração e não através da reprodução de imagem. Eu vou explicar por que no catolicismo teve a reprodução.
Porque nesse caso o catolicismo foi necessário como uma forma de ensinar o cristianismo. As populações não eram alfabetizadas. No caso do Islã, como as populações eram alfabetizadas e eram, inclusive, um dos objetivos era ler o Corão, né? Não tinha essa necessidade. Então, também tem essa questão aí, tá? Então, todos os cultos são à sexta-feira, né? Na tradição islâmica, obrigatórios, tá? E aí as outras maneiras de oração você podia fazer na sua casa, né? Onde você estivesse. E, por enquanto, meus amores, ficamos por aqui, tá? Um beijo pra vocês, façam as atividades propostas, tá bom? Não tá difícil, são atividades que vocês vão ter que falar. Quais foram por exemplo, na atividade 1, né? Quais foram as pregações de Maomé na Península Arábica? Qual foi a grande transformação ocasionada por ele? Ele transformou um monte de povos tribais numa civilização islâmica. Ele converteu aqueles politeístas ao Islã e ao mesmo tempo unificou esses povos. Então ele deu mais força para eles. Eram povos que não tinham aquela força unificada, aquela união. E ele passou a unir esses povos pela religião. Tá? Então tem aí uma sugestão de resposta para vocês, tá, meus queridos? Na atividade 2, vocês vão fazer... Vocês vão explicar... Não, acho que não tem atividade 2. Então eu tô ficando doida mesmo, né, galera? É isso, atividade 1. Olha aí, que fácil, né, gente? Pô, mais fácil que isso, impossível, né? Um beijo, meus queridos. Até a próxima.